nasci aqui em Resende, no estado do Rio de Janeiro, no interior do estado do Rio de Janeiro. Nasci no dia 29 do mês de abril de 1978, na maternidade Apemir. Morei até os 18 anos do lado do cemitério, em um beco. O cemitério de Resende é famoso, é o cemitério do Alto dos Passos. E eu morei até os 18 anos ali. E na minha infância vi muitos velórios, vi muitas pessoas mortas, muitos enterros, vi muitos rituais que foram feitos dentro do cemitério. Eu frequentava o cemitério, brincava no meio das sepulturas, soltava pipa em cima das sepulturas, comia as goiabas que frutificam nas goiabeiras que tem dentro do cemitério. E por algumas vezes cheguei até a brincar com ossos de pessoas, porque as sepulturas, algumas delas estavam quebradas, e eu, na minha ignorância, brincava com os ossos. Aí eu tomava banho de sol em cima da sepultura, deitado em cima da sepultura. Eu fazia da sepultura como se fosse uma praia. Ficava ali. Eu levava um radinho de pilha, botava do lado ligado o radinho de pilha, ouvindo música, e deitado em cima da sepultura tomando banho de sol. Isso na minha infância e adolescência, até os 18 anos. E mais ou menos com uns 15 anos de idade, começou dentro de mim uma crise existencial, um vazio na minha alma. Eu buscava preencher com muitas coisas. Cheguei a virar gótico por influência da novela De Corpo e Alma, que passou na Rede Globo. Eu virei gótico, vestia de preto e frequentava cada vez mais o cemitério. Só pensava em coisas negativas. Andava mais à noite do que de dia. Com 15 anos de idade, eu já frequentava bailes funk. E com 15 anos de idade, eu me tornei DJ de baile funk. Fui DJ até os 19 anos de idade, quando eu me converti. Quando eu fiz 19 anos de idade, eu já estava em outra casa, já tinha mudado para um pouco mais longe do cemitério. Mas eu ainda tenho contato com o cemitério, porque o bairro que eu moro não é tão distante do cemitério. E ainda continuava frequentando o cemitério. Mas aos 19 anos de idade, no dia 20 de agosto do ano de 1997, eu fui na igreja e recebi Jesus Cristo como meu Salvador. E eu fui por quê? Porque eu tinha uma Bíblia dentro de casa, uma Bíblia católica, cheia de desenhos, cheia de fotografias das pinturas famosas, dos artistas famosos da Renascença. E essa Bíblia ilustrada com essas pinturas, com essas fotografias, né, ela tem a palavra de Deus. E a palavra de Deus que estava ali, que existe nesta Bíblia, falou comigo. Eu buscava a paz em tudo quanto era lugar. Buscava preencher o vazio da minha alma em tudo quanto era lugar. Era em festa de casamento, festa de baile, baile funk, baile de forró, baile de rock, festa de aniversário, festa de noivado, tudo quanto era tipo de festa, churrasco, filmes de comédia.
E tudo isso eu buscava alegria, mas eu não encontrava alegria, não encontrava paz para minha alma. E eu, um dia, em casa, pensei assim, eu estou buscando a alegria em tudo quanto é lugar, mas eu acho que eu vou buscar em Deus. Vou buscar minha alegria em Deus, porque Deus vai me dar alegria. E realmente Deus acabou dando a alegria para mim, a alegria que eu precisava. A paz de espírito que eu buscava em outros lugares e não achava, eu achei em Jesus Cristo. Aí pensando nisso, eu comecei a ler a Bíblia. Li a Bíblia. E o trecho que me tocou para ir para a igreja, para buscar a Deus na igreja, foi: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então eu pensei, eu vou buscar o reino de Deus na igreja. Eu vou na igreja e Deus vai me dar a paz de espírito que eu quero. E Deus me deu realmente a paz de espírito que eu procurava. Do dia que eu recebi Jesus Cristo em diante, nunca mais eu tive vazio, nunca mais eu tive crise existencial. A crise existencial é uns pensamentos meio fora do comum que algumas pessoas têm em certa época da vida. Começam a perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu nasci aqui em Resende? Por que eu não nasci em outra cidade? Por que eu sou filho da dona Vilma com o senhor José Carlos? Por que eu não sou filho do Silvio Santos? Por que eu não sou filho do presidente da República? Por que eu não sou filho de um homem rico? Por que eu não sou filho do Eike Batista? Por que eu não sou filho de outras pessoas? Por que eu sou filho exatamente do senhor José Carlos e da dona Vilma? O que Deus quer de mim aqui em Resende? Por que isso? Aí, quando eu recebi Jesus Cristo como Salvador, eu acabei entendendo que o plano de Deus na minha vida é exatamente aqui em Resende. Teve que começar aqui em Resende, eu tive que nascer aqui em Resende, da dona Vilma e do senhor José Carlos. Então, assim, a minha vida é Deus que me deu. Então eu não tenho que questionar a Deus por que ele me pôs aqui, por que ele não me pôs lá na África, por que ele não me pôs lá nos Estados Unidos, por que ele não me pôs na China. Eu nasci aqui por vontade de Deus, e a vontade de Deus é soberana. Tudo o que Deus faz é bom, e todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, então tudo concorre para o meu bem. Então, assim, não me preocupo mais por que eu nasci aqui, qual é o plano de Deus na minha vida. Agora eu confio em Deus, eu sei que Deus tem o melhor para mim. Então, a partir daí, fui recebendo minhas bênçãos. Aí, parei de ir no baile funk. Quebrei 127 discos de vinil que eu tinha de funk. E esses 127 discos não me fazem falta, não me fizeram falta, não me fazem falta até hoje. Eu não dependo mais de música para me alegrar. A minha alegria está em Jesus, minha alegria está em Deus. E eu agora recomendo a todos que estão procurando alegria em muitos lugares. Alguns procuram em locais perigosos, outros procuram em coisas ilícitas, outros procuram fazendo coisas erradas, outros procuram usando entorpecentes, mas a alegria verdadeira só está em Jesus Cristo. Você pode procurar em qualquer lugar, mas você só vai achar a verdadeira alegria em Jesus Cristo. O único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Então, você tem que receber a Jesus Cristo como Salvador, para que junto com Jesus venha a paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus. A paz que Jesus tem para dar é a paz de Deus. Então, assim, é tudo sinônimo: paz de Cristo, paz de Jesus, paz de Deus.
Então, quando nós, os crentes, cumprimentamos um ao outro com a paz de Cristo, a paz de Jesus ou a paz de Deus, nós estamos repassando a paz, abençoando a outra pessoa que está nos ouvindo. Então, por isso nós fazemos isso. Nós que estamos transbordando a paz, nós queremos transbordar também para as pessoas que estão ao nosso redor, para que elas também tenham a mesma paz que nós sentimos. Outra coisa também que eu gostaria de falar, os milagres que Jesus fez na minha vida, além disso, da cura da depressão, né? Eu vivia deprimido, né, por causa dessa crise existencial, né, e Jesus curou minha depressão. Outra coisa também é os livramentos de morte que eu tenho tido. Muitos livramentos de morte. Logo no início da minha fé, com poucos dias de convertido, eu estava indo para a igreja e um cachorro Rottweiler se soltou da corrente, pulou o muro da casa, isso tudo no caminho da igreja, no caminho indo para a igreja. Aí o cachorro estava andando na rua, o Rottweiler andando na rua. Eu olhei aquele cachorrão enorme, fiquei com medo, mas comecei a clamar a Jesus. Comecei a falar, Jesus me socorre, Jesus me protege. E veio o cachorro Rottweiler latindo para o meu lado. E eu clamando, Jesus me socorre, Jesus me protege. Aí veio o cachorro para querer morder a minha perna. Jesus fechou a boca do cachorro. Ele somente encostou o focinho na minha perna e saiu correndo assustado. Ele saiu correndo assustado porque não entendeu, ele queria me morder. E não conseguiu me morder. Ele só encostou o focinho na minha perna e saiu correndo. Aí eu vi o primeiro livramento de morte na minha vida. Outros livramentos de morte da minha vida que eu já tive também. Eu saindo da igreja, um caminhão carregado de areia, ele tentou frear e não conseguiu parar. Ele foi derrapando com as rodas cravadas e parou a poucos centímetros de mim. Eu tentei fugir, mas só havia um poste na minha frente. Eu me escondi atrás do poste, mas o peso da areia que tinha naquele caminhão era muito e forçava o caminhão a derrapar pela inércia. Então, assim, eu fiquei com medo e clamei o nome de Jesus e também esse caminhão conseguiu parar antes que chegasse no poste e antes que chegasse até a mim. Outro livramento de morte que eu tive também foi um dia que eu estava na igreja, aí acabou o culto, estava voltando para casa, lembrei que tinha algum assunto para falar com o meu pastor. Aí eu voltei para a igreja para falar com o meu pastor. E continuei, fiquei esperando o meu pastor. Meu pastor estava atendendo um casal, dando um aconselhamento para um casal. E eu esperando ali do lado de fora para falar com o meu pastor. Meu pastor demorou muito. Eu fiquei impaciente, mais ou menos meia hora de espera. E eu sem entender, Jesus, por que esse pastor está demorando muito? Aí, quando o pastor acabou de atender o casal, ele me chamou e falou, meu irmão Luiz, você me perdoa ter feito você esperar? Porque Deus me inspirava para falar coisas para esse casal. E quando eu estava terminando um assunto, Deus me inspirava outra coisa para falar. E vinha a palavra, eu tinha que falar. Eu sentia a obrigação do Espírito Santo que eu tinha que falar. E por isso eu demorei.
você me perdoa? Eu falei, perdoo. Aí eu tratei o meu assunto com o pastor e voltei para minha casa. Quando eu voltei para minha casa, a minha mãe estava impaciente e estava nervosa e chegou e perguntou, Luiz, você está bem? Eu falei, tô bem, graças a Deus. O que houve? Não, sabe o que é? É que teve um tiroteio aqui perto de casa, de duas gangues de bandido brigando entre si. E era exatamente a hora que você ia voltar da igreja, a hora que você está passando aqui, que você costuma passar aqui perto, voltando da igreja, era exatamente essa hora que deu o tiroteio. Aí eu entendi por que o pastor demorou, por que Deus inspirava aquele pastor a falar várias coisas para aquele casal. Era exatamente para me livrar de uma bala perdida. Porque se eu passasse na hora de costume aqui na rua da minha casa, certamente eu iria ser atingido por uma bala perdida no tiroteio entre duas gangues de bandido. Então esse foi um dos livramentos de morte que eu tive. Outro livramento de morte que eu tive, este foi mais recente. Eu já estava trabalhando na prefeitura, funcionário público, concursado. Quando estava voltando para minha casa, saí da prefeitura, já estava no meio do caminho, e estava esperando a oportunidade para atravessar a rua, quando um carro desgovernado, porque o motorista estava bêbado, esse carro desgovernado subiu em cima do canteiro onde eu estava esperando a oportunidade para atravessar a rua e parou também a 1 metro de mim. Eu estendi a mão e consegui encostar no carro. E aquele carro parou, né? O carro... A pessoa estava bêbada, dirigindo bêbado, subiu no canteiro, estourou o pneu, derrapou um pouco e parou a 1 metro de mim. Logo em seguida chegou o policial, levou o motorista que estava bêbado e eu como testemunha de que o motorista estava bêbado. E foi registrado um boletim de ocorrência, onde eu sou testemunha de um acidente de trânsito aonde o motorista estava bêbado e o carro parou a 1 metro de mim. Foi registrado no boletim de ocorrência esse livramento de morte. O carro parou a 1 metro de mim. Outros livramentos de morte também tem alguns que o povo tem me falado de gente que tinha raiva de mim, que queria me matar, não sei o motivo, mas essas pessoas foram presas antes de chegar até a mim. Pelo menos 3 bandidos que tinham raiva de mim foram presos e estão presos até hoje. Eu também já tive livramento de morte na estrada. Em 2001, meu pai comprou uma moto bis. E eu andava com essa moto bis para muitos lugares. Inclusive eu pegava a rodovia Presidente Dutra. Eu ia às vezes com um amigo meu e esse amigo meu também recebeu o livramento de morte junto comigo. Meu amigo se chamava Valdinei. Ele dirigindo a moto, pilotando a moto, e eu na carona. E a moto era do meu pai. Aí, na rodovia Presidente Dutra de noite,
tem alguns motoristas de caminhão que são endemoniados, eles ficam realmente endemoniados ao volante. O demônio pega neles e eles são usados pela coisa ruim para empurrar as motos pequenas para o canto da pista, até jogar a moto para fora da pista. Um desses motoristas fez isso comigo e com meu amigo Valdinei. Ele chegou encostando na gente para tentar empurrar a gente para o lado de fora, para a gente cair. E a gente estava passando em cima de um viaduto. O viaduto, assim, embaixo passava a linha do trem. O trem estava passando na hora. E o motorista endemoniado empurrando a gente para o canto, forçando para sair, para cair na linha do trem. E eu só orando, Jesus me livra, Jesus me livra. Aí a gente passou por cima da cancela, daquelas marcas que tem na pista, aqueles calombos assim, a moto ficou pulando. Eu falei, Jesus me segura. O meu amigo Valdinei, ele na hora pensou que ia morrer, soltou a mão do guidão, entregou a vida para Jesus na hora, falando assim, Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados, me leva embora com o Senhor, me leva para a sua glória, se for a hora de eu morrer agora, me leva agora. E eu falando, Jesus segura essa moto, o meu amigo já soltou. E realmente Jesus segurou o guidão, porque meu amigo tinha soltado o guidão. A moto não caiu, ao contrário, parou. A moto parou. E nós ficamos parados ali na beira da pista. O trem passando embaixo do viaduto, nós em cima, e o caminhão seguiu adiante. Aí meu amigo falou, uai, o que aconteceu? A gente morreu? Não, a gente está vivo. Eu respondi para ele, a gente está vivo. Não, peraí. Então foi um milagre? Aí eu falei, foi sim, foi um milagre. Jesus que segurou a moto. E realmente eu senti naquela hora a mão de Jesus segurando aquela moto e guiando até parar. Porque meu amigo já tinha largado o guidão da moto e levantado as mãos para o alto, entregando a vida para Jesus, pensando que ele ia morrer. E daquele dia em diante ele voltou para Jesus e ficou firme com Jesus até morrer. Aí assim, eu só tenho a agradecer para Jesus muitas coisas, muitos milagres que Deus tem feito na minha vida. E também eu desejo a todos que forem ver esta filmagem que Jesus continue fazendo muitos milagres na vida de todos e na minha vida também. Peço que orem por mim para que os milagres continuem acontecendo na minha vida. É isso que eu gostaria de dizer. Agradeço a atenção que vocês me deram em nome de Jesus.